Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso segundo vídeo desta semana, em que eu trago um pequeno texto da Bíblia Sagrada e tento fazer aqui a descomplicação desse texto, tento trazer uma forma mais simples, uma forma mais clara para que nós possamos entender o que a Bíblia de fato diz. Vamos nessa? Pois bem, o texto que eu trago aqui está lá em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 2, no versículo 39, que diz assim: Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui está falando de Pedro, quando ele faz aquela pregação após Pentecostes e aproximadamente 3.000 pessoas ali são batizadas. E aí o que eu quero trazer com esse texto? Trazer aqui uma explicação, à luz de um contexto canônico, de que crianças, sim, devem ser batizadas. E eu trouxe esse versículo para a gente poder bater um papo sobre isso hoje. Tá? Então o texto aqui, ele me parece ser bem claro, falando que a promessa de Deus ela é para os homens, para a qual Pedro ali estava pregando, e para os filhos, os homens, as mulheres e os filhos. E ali fala de um batismo, E o que eu quero trazer aqui é o seguinte: quando nós olhamos para essa promessa que Pedro está falando aqui, a gente precisa olhar lá em Gênesis 3,15, que é a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa, e essa promessa, por meio dessa promessa, haveria uma reconciliação do homem para com Deus. Tá? E durante a revelação progressiva das Escrituras, essa progressividade da revelação, em que Deus vai contando a história da redenção de forma ali particionada, digamos assim. Então, Deus traz a revelação para o homem, ele traz parte da história, depois ele traz outra parte da história. Então, Deus vai contando uma história ao longo da revelação, e é assim que a gente deve olhar para esse texto. E em cada momento que Deus conta a parte da revelação, ele acrescenta mais um ingrediente, ele acrescenta mais alguns elementos, até que chegue à perfeição, que é a obra de Cristo, que é o Cristo encarnado, a promessa em carne. Então nós olhamos para Adão e para Eva, que Deus fez essa promessa de um Salvador. E aí, avançando na história, nós vamos ver Deus fazendo um pacto com Abraão. E quando Deus faz um pacto com Abraão, ele diz que esse pacto vai ser perpétuo, para sempre. Ora, aquilo que não termina. Mas lembra só que nós olhamos para o Antigo Testamento como uma perspectiva de um Salvador. Olhamos para aquele Antigo Testamento na perspectiva de uma promessa. Alguns vão dizer que nós temos 5 alianças no Antigo Testamento e um ano novo, que é a nova aliança, que é com Jesus Cristo, Aí perpassa ali pela aliança com Adão, depois perpassa ali pela aliança com Noé, depois perpassa ali pela aliança com Abraão, depois perpassa ali pela aliança com Moisés e depois Davi, até culminar em Cristo. Mas nós devemos entender que existe uma única aliança, não são várias alianças. O que nós temos no Antigo Testamento são apontações para a perfeição da aliança, porque Deus, quando faz o pacto com o seu povo, ele o faz por meio de um representante, e isso fica muito claro quando Deus faz o pacto com Abraão, em que Abraão dorme ali e apenas uma tocha de fogo e um fogaréu passam entre aquelas partes ali, apontando para o pacto assinado entre Deus Pai e Deus Filho, garantindo, portanto, a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, o que nós percebemos é uma única aliança em que Deus vai mostrando elementos de como isso seria, até culminar na pessoa de Cristo. E aí Deus exige que sinais externos dessa aliança sejam executados. E no Antigo Testamento, nós olhamos, então, Deus estabelecendo a circuncisão. Olha, aquele que é o meu povo, aquele que vai fazer parte do meu povo, inclusive o estrangeiro que vier fazer parte do meu povo, ele precisará de uma marca. Que marca é essa? A circuncisão aos 8 dias de nascido. Então é isso que Deus estabelece para Abraão. Esse sinal externo de que esta criança ou aquela criança agora faz parte de um povo. De que povo? Do povo de Deus no Antigo Testamento. Então Deus estabelece para que Abraão faça isso com os descendentes dele e aqueles que passassem a fazer parte do povo de Deus. E o que Pedro está dizendo aqui, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é,
para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está dizendo, então, que essa estrutura aqui que Pedro está usando é a mesma que Deus fala com Abraão, falando que a promessa é para ele, para a descendência dele. E que promessa é essa? Que aliança perpétua é essa? Só pode ser uma. Só pode culminar na pessoa e obra de Cristo. Não pode ser outra coisa. E a gente pergunta, poxa, mas uma criança de 8 dias, ela tem a capacidade de compreender alguma coisa, o que é aquilo? Não, obviamente não. E aí, a gente entende que isso no Novo Testamento, Deus exige também esse sinal. Deus exige também um sinal. E que sinal é esse? É o batismo. Está aqui. É o batismo. Aqui mais de 3.000 foram batizados. É o batismo. Aí você pode dizer, não, mas a Bíblia vai dizer em alguns textos que todo aquele que crê deve ser batizado. E, portanto, a conclusão ali é que só pode ser batizado aquele que crê. E uma criança não pode crer. Mas peraí, vamos lá. Crer é você ter fé. Você ter fé acerca daquilo que Deus fez. Então, se você condiciona o batismo somente à crença, você está atribuindo à fé a capacidade intelectual do indivíduo e não um presente de Deus, dado por Deus. Não é isso que Paulo vai dizer? Que a fé é um dom de Deus, isso não vem de vós? Não é isso que ele diz? Então, quando você atribui à fé a capacidade de compreensão, ou melhor, você atribui o batismo a capacidade de compreensão do indivíduo, então ele entende primeiro o que é a obra de Cristo e depois ele é batizado, você está atribuindo o batismo à capacidade intelectual dele de compreender o que foi a obra de Cristo, e não a fé, que é um dom de Deus, não o presente que Deus deu. E se Deus deu o presente, e ele dá esse presente que é a fé, ele dá a adultos e dá a crianças. Ele dá a adultos e a crianças. Então isso é um selo de que aquela criança faz parte do povo de Deus. É filho da promessa, faz parte do povo de Deus. Então não tem nada a ver com uma prática do Antigo Testamento. Nós olhamos para Deus, Deus trabalhando ali, exigindo esse selo externo como uma ação, algo perpétuo, e assim vai ser perpétua, aliança perpétua, e essa aliança vai culminar na pessoa de Cristo. É uma aliança perpétua, e nós vemos esse mesmo símbolo sendo exigido no Novo Testamento para que sejam batizados. Então, eu não posso dizer que a criança ela não pode ser batizada porque ela não entende. Porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que o batismo está condicionado ao intelecto e não a um dom de Deus, que é ele quem dá a fé. Vemos, por exemplo, Deus dando a fé a uma criança, João Batista, no ventre ainda de sua mãe. Ele ali, então, cheio do Espírito Santo, ainda estava no ventre da mãe, ou seja, Deus deu a ele a fé. Quando ele nasceu, já sabemos que ele faz parte do povo de Deus. Se ele faz parte do povo de Deus, o sinal externo precisa estar nele, que é o batismo. O batismo não é para salvar as crianças, mas sim para identificar de forma externa que elas fazem parte da promessa, que elas são filhos da promessa e que faz parte do povo de Deus. Então é muito perigoso quando nós condicionamos o batismo à capacidade de crer, porque nós excluímos as crianças. Como se elas não tivessem a capacidade de crer, como se Deus não desse o dom da fé para elas. Ora, se é Deus que dá, ele dá para adultos e dá para crianças. O exemplo que eu disse, João Batista. Então nós precisamos entender que o batismo infantil não é simplesmente uma prática por ser, é simplesmente porque nós achamos que é assim, não. Nós olhamos para toda a contextualização canônica, nós olhamos no Antigo Testamento, vemos Deus estabelecendo a circuncisão, porque fazem parte do Filho da Promessa, vemos aqui Pedro, neste versículo, usando praticamente a mesma estrutura com a qual Deus fala com Abraão, e batizando então todas essas 3.000 pessoas, porque a promessa é para vós e vossos filhos. Será que no meio daqueles 3.000 que estavam ali ouvindo Pedro, não tinha nenhuma criança, não tinha nenhuma família? Então, muito provável que sim, Sim, e provável aquilo que pode ser provado. Estavam na festa de Pentecostes ali, então toda a família estava ali, pai, mãe e filhos. Então nós não podemos achar que o batismo ele é fruto de uma compreensão. Primeiro, eu entendi, agora sim eu posso ser batizado. Porque senão nós estaremos atribuindo a capacidade de ter fé do indivíduo ao intelecto dele e não a um dom de Deus. Deus ele dá o dom e depois nós podemos entender o que é isso. Nós podemos investigar à luz das Sagradas Letras o que significa a fé. Mas a fé é um dom de Deus. E se Deus dá essa fé, então, e por isso eu tenho que ser batizado, ele dá a crianças e dá a adultos. Então, se nós tínhamos como sombra ali no Antigo Testamento essa aliança que Deus fez, a circuncisão, então nós temos agora no Novo Testamento o batismo da criança, o batismo dessa criança que faz parte do povo de Deus, que é filho da promessa que Deus fez
e que Pedro ele fala aqui, ó, pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. Para vós outros e vossos filhos. Se a promessa é essa, por que eu não vou batizar a criança? O que me leva a não batizar a criança? Quais razões me levam a não batizar a criança? O argumento principal usado para poder defender esse não batismo de criança é de que ela não tem a capacidade de crer. Mas onde é que está escrito isso? Está escrito que aquele que crê deve ser batizado. Ora, se a criança não crê, então ela não deve ser batizada. E aí o texto lá de Marcos vai dizer, se não crê, já está condenada. Todas as crianças estão condenadas. Então, existe uma incongruência, uma ilógica nessa compreensão. Então, nós precisamos parar um pouquinho e entender o que isso significa. O que isso significa. E dentro de uma contextualização canônica, olhando para João Batista, olhando para o Antigo Testamento como uma sombra, como uma perspectiva daquele que viria em carne, nós, então, chegamos à conclusão de que a melhor leitura é de que, sim, crianças, elas devem ser batizadas, porque o batismo é simplesmente uma marca, um sinal externo, um símbolo externo e uma ordem de Deus. Então, Cristo ordenou que batizassem todos, inclusive as crianças, tá bem? Então, esse foi o nosso vídeo, segundo vídeo desta semana, do quadro Descomplicando o Texto. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se discorda, também pode comentar, pode escrever. Aí não tem problema. E peço a você que curta esse vídeo, comenta, compartilha, porque isso faz com que o YouTube entenda a relevância e acaba sugerindo a outras pessoas. E se você quer contribuir com esse canal, você pode, então, se tornar membro por apenas R$ 4,99 por mês. Você tem aí acesso a conteúdos exclusivos para membros, tá bem? Então se inscreve, se torna membro. E eu vou deixar também na descrição deste vídeo um link para que você possa adquirir um livro que eu escrevi, um e-book que eu escrevi de 30 páginas apenas, falando sobre educação cristã, o verdadeiro sentido do termo. É um ensaio teológico em que eu trago o que de fato significa educação cristã. E educação cristã não é apenas um ensino religioso, como se atribui, muito comumente se atribuído. Tá bem? Então, se você gostou, ajuda no crescimento deste canal, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.